E não é que saiu o bendito relatório das Forças Armadas? A mídia, para variar, disse que o relatório das Forças Armadas afirma que não houve fraude. Isso é uma mentira deslavada. Em nenhum momento o relatório afirma isso. É tão certo que dê uma olhadinha aqui nessa nota do Twitter oficial das Forças Armadas, ou melhor, do Ministério da Defesa. O relatório oficial das Forças Armadas não exclui a possibilidade de fraude ou inconsistências nas urnas eletrônicas. Leia na íntegra, diz o tweet do Ministério da Defesa. E é tão certo que se você apenas ler, o relatório ali, você vai ver que eles pedem investigação. Ora, se eles pedem investigação, então significa que eles não afirmaram que não houve fraude. É apenas mais uma narrativa da mídia. Se você quer saber a verdade sobre o que estava nesse relatório, fique aqui até o final. Mas antes, não esqueça, vem aqui embaixo, inscreva-se, curta, comenta, compartilhe. E se puder, baixe esse vídeo também, porque vai que o YouTube, derruba. O relatório saiu ontem e pouquíssimo tempo depois a imprensa já cravou que estava tudo bem. Já cravou que as Forças Armadas disseram que não houve fraude, etc. e toda essa ladainha de sempre. Detalhe, o relatório tem 63 páginas e foi questão de instantes. Eles já divulgaram, o relatório, ele quer dizer exatamente isso aqui, não houve fraude. Como assim? E ontem à noite, eu lembro que eu não estava em casa, eu dei uma olhadinha só nos comentários do Twitter e eu já comecei a ficar desanimado. Mas eu cheguei depois mais tranquilo e fui tomar conhecimento. Baixei o arquivo, as 63 páginas, e comecei a ler, comecei a ver comentaristas. Falei, puxa, a mídia está mentindo de novo. E olha que interessante, para surpresa de muitas pessoas, e muitas, inclusive eu, o Jornal Nacional teve um momento de lucidez e falou a verdade, isso mesmo. William Bonner falou a verdade. No meu Twitter, ontem à noite, eu resumi esse relatório em dois princípios apenas, Primeiro diz o seguinte: há relevante risco à segurança do processo, foi o que o relatório realmente afirmou. Em segundo lugar, que não é possível afirmar que o sistema está isento de um eventual código malicioso, ou seja, não é possível afirmar que o sistema é totalmente seguro. E as Forças Armadas, elas concluem dizendo exatamente isso. Não podemos alegar que não houve fraude e eles recomendam investigação. Pastor, mas de onde o senhor tirou essa conclusão? Ora, está escrito. E o que eu quero fazer apenas nesse vídeo aqui é apenas ler com você alguns trechos desse relatório para que você tire as suas próprias conclusões. Não é difícil, basta saber o básico de interpretação de texto. Dê uma olhadinha para você ver. Eu vou apenas ler o que eu grifei aqui do relatório. E para não ficar mostrando para vocês toda hora, eu vou pedir para o meu filho colocar na tela, colocar aqui ou colocar na minha frente, tá bom? Mas olha o que disse a primeira parte que eu anotei aqui. Na ocasião, não foram informadas as estruturas acessadas ou as suas localizações, impossibilitando aferir a correspondência entre o código-fonte inspecionado e o efetivamente compilado. A conferência de acesso à rede durante a compilação pode configurar relevante risco à segurança do processo. Pode configurar o quê? Pode configurar relevante risco à segurança do processo. Esse é o relatório, tá vendo as 3 assinaturas aí do lado, dos 3 comandantes? Segundo, convém destacar que foi solicitado por meio de pedido de esclarecimento, e aqui ele vai e diz o número do pedido, o compartilhamento dos resultados do controle de versões junto com os códigos-fonte. Contudo, foi informado que o processo de inspeção do código-fonte não contempla a análise do seu histórico de modificações diárias. Olha o próximo. É importante registrar que o TSE definiu limites de acesso ao sistema, ou que dificultou a análise dos códigos-fonte. Percebe aqui? Repare o que diz o relatório. É importante registrar que o TSE definiu limites de acesso ao sistema, ou seja, eles não poderiam analisar o que eles quisessem. Teve um limite. E que dificultou a análise dos códigos-fonte. Não só colocou limite, como fez ficar mais difícil o acesso, para que eles não pudessem averiguar do jeito que precisava, claro, ser averiguado. Continua na linha A. Foram autorizadas somente análises estáticas, ou seja, foi impossibilitada a execução dos códigos-fonte. Fato que teve por consequência a não compreensão da sequência de execução de cada sistema. O acesso ao código se deu pelos computadores do TSE. O TSE autorizou que os técnicos acessassem a sala de inspeção portando somente papel e caneta.
Olha o absurdo! Eles são ali de informática e eles chegam então diante dos computadores TSE, só que eles podem entrar ali apenas com papel e caneta. Gente, que absurdo! Como assim? Eles não podem levar nenhum programa, colocar nada, eles não podem verificar os computadores? Não! Papel e caneta. É mais ou menos o seguinte, imagina que você vai a um restaurante, então você precisa fazer uma inspeção naquele restaurante. E então está ali, né, os richôs todos com comida, e tem ali arroz, feijão, bife e várias outras coisas ali, salada. E então o dono do restaurante diz assim para você: pode inspecionar o que você quiser. Pegue um papel e caneta e anote as discrepâncias que você vê. Olha, você acha que o macarrão está um pouco mais mole? Não, mas sem colocar a mão, sem provar. Olha, se você acha que tem alguma dificuldade, anota. Pode anotar o que você quiser. E detalhe, principalmente, não ouse passar naquela porta ali. Na cozinha, ninguém entra. Foi basicamente o que o TSE fez com as Forças Armadas. Anotem o que vocês quiserem com papel e caneta, mas não mexam em nada. Continua. Não foi autorizado o acesso ao sistema de controle de versões do SEV. Isto quer dizer que não há certeza de que o código presente nas urnas é exatamente o que foi verificado. Nem essa certeza eles tiveram, né? Que aquilo que eles estavam vendo é o que estava na urna. E como que as Forças Armadas vão conseguir de fato provar alguma coisa? Mas você consegue ver? Ora, por que eles estão escondendo tanto assim? Se é infalível o sistema, se não há nenhum problema, se eles são democráticos, olha, que se deixem inspecionar. Mas continua, não para por aí não, só mais um pouquinho. As restrições à fiscalização no ambiente de análise dificultaram a inspeção de um sistema complexo que possui mais de 17 milhões de linhas de código-fonte. A análise da equipe técnica ficou limitada à inspeção visual, restringindo muito a capacidade de identificar inconformidade de segurança. A análise da equipe técnica ficou limitada à inspeção visual. Gente, isso aqui é o absurdo dos absurdos. Como assim? Eles chegam diante de um programa complexo, onde eles precisam trazer o resultado à população brasileira, que está indignada e com razão. E o que o TSE deixa fazer? Vocês podem olhar, mas apenas aqui com o olho. O máximo papelzinho, caneta na mão para anotar. Quem que vai acreditar na lisura de um processo como esse? Ninguém. Mas nem o mais bobo, a não ser o picareta. Quem é picareta acredita. Do contrário, não tem como. Continua. As ferramentas e o procedimento disponibilizados pela equipe técnica do TSE para o trabalho das entidades fiscalizadoras não foram suficientes para uma análise técnica mais completa. As condições estipuladas, tanto na inspeção dos códigos-fonte como durante a compilação do software, dificultaram a busca por possíveis vulnerabilidades. Ou seja, além de não dar material, assistência nenhuma, acesso a nada, eles ainda fizeram pior. Eles dificultaram os técnicos militares para que eles não tivessem acesso. E foi isso que aconteceu. Basta você ler o relatório. É isso que aconteceu. Eu não estou aqui interpretando, eu não estou aqui tentando trazer uma vã esperança para você. Eu estou apenas lendo o texto e interpretando da forma mais básica possível. E ainda continua. Isso não permite assegurar que o código presente nas urnas nos dias da votação corresponde exatamente ao que foi verificado pela equipe. É fato que, quanto à compilação, assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais, a ocorrência de acesso à rede durante a compilação dos códigos-fonte e, consequentemente, geração dos programas, pode configurar relevante risco à segurança do processo e que sugere a realização de uma investigação técnica. Pode configurar relevante risco à segurança do processo e que sugere uma realização de uma investigação técnica. Este é o relatório das Forças Armadas. Então não acredite nessa ladainha da mídia dizendo, olha, as próprias Forças Armadas acabaram confirmando que não houve fraude. Não, muito pelo contrário. Eles confirmaram que há possibilidade sim de fraude, eles confirmaram que não é seguro o sistema, não tem como você afirmar, como os ministros afirmam, né? Isso aqui é 100% seguro. Não tem como afirmar. É isso que o relatório disse. E olha o que diz, para terminar. Após realizado o primeiro turno da eleição, foram sugeridas ao TSE para o segundo turno, ou seja, eles já tinham a desconfiança no primeiro. Foi sugerido ao TSE para o segundo turno melhorias no projeto piloto com o objetivo de aumentar a sua eficácia técnica. Essas melhorias, todavia, não foram implementadas. Ou seja, desde o primeiro turno, os militares eles viram algumas falhas e disseram, para o segundo turno, melhorem isso daqui. Sabe o que o TSE fez? Nada.
nem ligou. Na vertente dos mecanismos de fiscalização do sistema no momento da votação, a incapacidade de o teste de integridade e do projeto piloto com biometria reproduzirem com fidelidade as condições normais de uso das urnas eletrônicas que foram testadas não permite afirmar que está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Com vistas ao máximo de transparência no pleito eleitoral, entende-se como importante prover-se análise minuciosa. Por quê? Prover análise minuciosa por conta disso aqui, olha. Não permite afirmar que está isento de influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Meus queridos, lembre-se sempre disso. Esse relatório ele foi técnico. Ele foi sobre o processo eletrônico e não sobre se houve ou não houve fraude. Portanto, diante dessas inúmeras inconsistências, esta é a palavra correta que nós devemos usar: inconsistências. As Forças Armadas, na verdade, jogaram uma granada sem pino no colo do TSE. Agora, eles precisam provar que o sistema é seguro. E eles têm até o risco, quem sabe, de serem acusados de crime de lesa pátria ou contra a soberania nacional. Porque eles estão, de fato, causando caos se eles não conseguirem provar que houve lisura nas eleições. As Forças Armadas jamais poderiam afirmar que houve fraude. Sabe por quê? Nem acesso eles tiveram. Então eles fizeram um relatório técnico e legal, totalmente dentro da lei. E eu só queria que na parte onde o ministro da Defesa ele diz assim, né? Recomenda-se investigação. Eu queria que tivesse escrito lá: determino investigação em 48 horas, né? Porque tem um xerife do lado de lá que para tudo dá 48 horas. Ou como que eu queria que o ministro da Defesa também fizesse assim. Por que eu digo isso? Ora, se nós aguardarmos a liberação do código-fonte até o barbudo assumir e ele assumir, e então ele começar a trocar todos os comandantes, promover novos oficiais generais alinhados com eles e por fim colocar um ministro da Defesa que encerra o caso, juntando-se a isso um congresso de covardes e ficha suja. Gente, feliz fim da democracia, feliz fim do Brasil, infelizmente. E o que nos resta, gente? Qual a nossa solução? Qual a nossa saída? Só uma, aquilo que nós estamos fazendo. Povo na rua. É disso que os políticos têm medo. É hora de pressionarmos as Forças Armadas para que eles deem um prazo, e um curto prazo, para que o Tribunal Eleitoral forneça de fato todos os mecanismos, códigos-fonte, para que a investigação seja feita com urgência. E investigação feita não pelo próprio TSE, óbvio que não, mas pelos militares, ou, na pior das hipóteses, por uma equipe mista, né? Militares junto com o pessoal do TSE. Eu, pelo menos, vejo que esta tem que ser a pressão popular agora. O relatório ele não veio como um balde de água fria, como diz a mídia. Muito pelo contrário. Ele veio como uma injeção de ânimo, como uma luz no fim do túnel, para que nós venhamos a continuar com esperança de dias melhores e de democracia de verdade. Dê uma olhadinha aí nas palavras do ministro da Defesa. Por fim, reafirmo o compromisso permanente do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com o povo brasileiro. Guarde bem esse pedaço. Povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Compromisso com o povo brasileiro e garantia da lei e da ordem. Senhores militares, eu como ex-militar, que servi 10 anos à Força Aérea Brasileira de carreira, é o mínimo que nós esperamos de vocês, que vocês garantam a lei e a ordem. Portanto, ânimo, ânimo brasileiros e brasileiras de bem. E eu peço a você, compartilhe esse vídeo aqui, né? Se você não é inscrito, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, no máximo de grupos que você puder. Se puder também, baixe esse vídeo, porque caso o YouTube derruba aqui, né? Você tem a possibilidade também de já ter ele salvo. E eu peço encarecidamente a você também, me siga aqui nas outras redes sociais, vão ficar todas aqui na descrição, Telegram, Instagram, Facebook, Spotify e todas as outras, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.